Olá, sexto ano. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e vamos continuar falando sobre o capítulo 5, vida celular. A gente já aprendeu até agora que todo ser vivo é formado por células. E a gente falou que a estrutura básica de uma célula é a membrana plasmática que controla a entrada e saída de substâncias dessa célula e também delimita a célula, entrada e saída. Toda célula tem citoplasma, aqui o material gelatinoso que preenche essa célula e onde ficam as organelas. E também tem o material genético que fica aqui dentro e controla tudo o que acontece nessa célula. E a gente aprendeu também que tem dois tipos de células. Células procarióticas, quando o material genético fica solto no citoplasma. A gente aprendeu bastante coisa sobre as células procarióticas e vimos que o exemplo de células procarióticas são as bactérias. E a gente aprendeu na nossa última aula as células eucarióticas, que são aquelas que o material genético fica guardado aqui, ó, envolto pela membrana nuclear. Então a gente fala que essa estrutura aqui chama núcleo. E a gente viu então que tem dois tipos de célula eucariótica. A célula eucariótica animal, que a gente pode ver aqui na página 88 do nosso livro, e a célula eucariótica vegetal, na página 89. A gente viu aqui tanto no livro quanto em aulas anteriores, vimos juntos figuras, fotos que foram obtidas no microscópio, tanto em microscópio óptico quanto no microscópio eletrônico, que a gente também já aprendeu bastante sobre o microscópio. E hoje a gente vai continuar então a partir daí, tá bom? Eu peço então para que você relembre esse conteúdo, que você abra na página 90 e faça esses 4 exercícios do Agora é com você, que são exercícios revisionais sobre célula procariota e eucariota e as suas diferenças. E quando você terminar, a gente vai iniciar a aula de hoje, que a gente vai falar sobre tipos de células especializados. Nós aprendemos e conversamos durante a nossa aula online que nós podemos classificar os seres vivos em seres unicelulares, quando eles são formados por apenas uma célula, como por exemplo as bactérias, ou em seres pluricelulares, quando eles são formados por muitas células. E a gente falou que, apesar de eles serem formados por uma célula, eles são seres simples, mas que eles têm que exercer todas as funções deles. Então, que essa única célula, ela tem que respirar, ela tem que se alimentar, ela tem que jogar fora o que ela não precisa mais. Então, ela tem que fazer todas as funções do organismo com essa única célula, porque essa única célula é o organismo inteiro. Mas quando o ser é pluricelular, tem diversas células, essas diversas células podem dividir as funções entre si, elas podem dividir o trabalho. E para isso, essas células, então, elas vão ter a mesma estrutura básica que a gente aprendeu. Elas têm membrana plasmática, ela tem material genético, elas têm citoplasma, elas têm suas organelas para que elas consigam respirar, gerar energia, jogar fora o que não precisa mais, mas elas ganham uma função extra. E a gente chama essa função extra de especialização. Igual lá na escola, vocês não têm vários professores? Todo mundo é professor, mas cada professor é especialista de uma matéria. Igual eu sou professora, mas eu sou especialista em ciências, tá bom? Então, quando o ser é pluricelular, todas as suas células têm a mesma estrutura básica de uma célula, mas cada célula pode ser especializada em uma função. E daí ela tem até um formato específico para cumprir aquela função que ela recebeu. E quem determina qual é a função de cada célula para não ficar uma bagunça? É o material genético, o DNA, que vai determinar isso.
Vamos conhecer algumas células e suas funções? Para isso, gente, pegue aqui na página 91 do seu livro e vamos ver algumas células humanas que são especializadas. E depois a gente vai conhecer algumas células das plantas que são especializadas. Então, olha aqui, são células eucariotas especializadas. Então, seres pluricelulares podem ter células especializadas. Olha, a primeira célula que a gente tem aqui dos seres humanos são os neurônios. Eles são células que têm diversos prolongamentos no seu citoplasma. Então, olha, ele tem o núcleo lá dentro, a membrana plasmática aqui, que delimita a célula, e o citoplasma dele está pintado de roxo. E eles têm esses diversos prolongamentos. Sabe por quê? Porque uma célula tem que se comunicar com a outra, um neurônio tem que se comunicar com o outro. Porque a função do neurônio é transmitir os impulsos nervosos para passar as informações pelo sistema nervoso do nosso corpo, para que comande o nosso corpo e comunique o nosso corpo. Então, por isso que ele tem que ter esses prolongamentos, para então transmitir os impulsos nervosos e as informações nervosas para todo o nosso corpo. Então, por isso que tem que ser bem comprido o citoplasma, para passar essas informações. Faz sentido, então, o formato dele com a sua função, não é mesmo? A próxima célula que a gente vai ver, então, são as células musculares esqueléticas, os nossos músculos. Então, ó, elas têm esses formatos alongadinhos aqui. E olha só, o núcleo lá no meio e o citoplasma tá pintado aí de vermelhinho. Dá pra gente ver aqui a membrana plasmática delas também pintadinha de um vermelho mais escuro, né? Elas ficam todas juntas e elas são bem compridinhas, porque elas vão funcionar como um elástico que esticam e contrai, esticam e contrai. E daí, se os músculos esticam e contraem, a gente pode então, por exemplo, ter os movimentos, né? Todos os movimentos do nosso corpo são feitos pelos músculos. Então, por isso que ela tem esse formato alongado, para que se esticando e contraindo, relaxando e contraindo, a gente possa movimentar o nosso corpo, o que é muito importante, o movimento do nosso corpo, ok? A gente tem aqui em cima essas células que são chamadas de glóbulos vermelhos ou hemácias. Tenho certeza que vocês já ouviram falar delas, né? O papel delas, a função delas é transportar oxigênio. E elas ficam lá dentro do nosso sangue, são elas que dão a cor vermelha para o nosso sangue. Elas têm esse formato aqui, arredondado. Lembra que a gente viu elas quando a gente fez aquela aula de microscópio? Eu trouxe várias fotos. A gente viu o formato dela tanto no microscópio óptico quanto no microscópio eletrônico de varredura. Então, a gente conheceu já essa célula no seu formato, né? Aqui está um desenho dela. E ela tem esse formato arredondado para que ela possa, então, rolar dentro dos nossos vasos sanguíneos e não entupir os vasos sanguíneos. E a gente já até conversou que ela não tem núcleo, por isso que ela tem esse formato achatadinho no meio aqui, não tem nenhum núcleo ali dentro, né? Então, depois de 120 dias, ela morre, e daí o nosso corpo tem que fazer mais dessas células para transportar o oxigênio. E ela leva oxigênio para todas as células do nosso corpo, por isso que ela vai ser transportada dentro dos nossos vasos sanguíneos e tem esse formatinho aí para não entupir o vaso sanguíneo. E olha essas aqui de baixo, células que revestem o intestino delgado, o intestino liso, aquele que fica aqui dentro da nossa barriga, o intestino. E olha essas células aqui, bem quadradinha, uma bem juntinha da outra. E olha aqui no meio, parece que tem tipo uma cola, né? Não é cola de verdade, né? Mas elas ficam bem juntas, ela tem uma estrutura aqui para grudar uma na outra e não deixar passar nada de micro-organismo uma na outra, né? Então, essas células, ela tem a função de absorver alguns nutrientes e a água do que a gente bebeu, que a gente comeu, quando, né, o nosso alimento, o bolo alimentar, vai chegar lá no intestino, é a hora de absorver alguns nutrientes, finalizar a digestão, esse processo, e absorver a água. Então, essas células, elas ficam bem unidas entre si. A gente pode ver aqui, ó, como que fica a união entre elas, tá bom? E daí não deixa micro-organismos e outras coisas, né, passarem por ali, a não ser os nutrientes, aquilo que a gente precisa,
tá bom? Então, por isso que elas têm esse formato aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer algumas células humanas especializadas. Vamos virar a página, então, para conhecer algumas células especializadas das plantas. Então, aqui são células de uma folha, gente. As células da folha também são especializadas, porque são pluricelulares. Olha só, aqui em cima da folha temos células de revestimento. Essas células nem clorofila não tem aquele cloroplasto que a gente viu que dá a cor verdinha. Elas ficam bem unidas para não deixar nada de estranho entrar dentro da folha. As células que têm cloroplasto, olha, fica aqui no meio, preenchendo a folha. Olha lá as bolinhas verdes que a gente conversou, que é o cloroplasto, e também vimos na nossa aula sobre o microscópio. E olha aqui dentro, coloridinho, as células que transportam a seiva. A gente já conversou também que a planta precisa ter a célula que transporta a seiva. Essa célula que transporta a seiva é uma célula que morreu. E daí fica só a parede celular e funciona como um tubo, um canudinho, que quando a planta absorve a água e os sais minerais lá pela raiz, vai passando dentro da parede celular e vai subindo e vai levando água para toda a planta. E quando ela faz fotossíntese, nas folhas principalmente, vai formar o açúcar, a glicose, que toda planta precisa. E daí vai distribuindo para toda a planta através desses tubinhos também, que daí tem célula lá dentro. E daí vai distribuindo para toda a planta. Interessante, né? Tá vendo? A planta também tem células especializadas. Pessoal, façam isso agora aí com você também, ó, só 2 perguntinhas, bem facinho. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Olha só, será que existe vida acelular? Porque olha a cara desse aqui. A gente está em casa por um motivo que chama vírus. A gente tem ouvido falar muito sobre vírus ultimamente. A gente viu a cara do coronavírus. E aí, coronavírus é uma célula? Acho que não, né? A gente conversou que o vírus não é uma célula, a gente tirou algumas dúvidas e esse vírus tem deixado a gente em casa. Gente, os vírus não têm a estrutura de uma célula, eles não têm membrana plasmática e nem citoplasma. E daí são estruturas acelulares. A é um prefixo de negação, é como se falasse não. Então, igual uma pessoa que é analfabeta, é aquela que não conhece o alfabeto, não é isso? Ela não sabe ler e escrever. Então, acelular é aquele organismo que não é formado por uma célula. E a gente viu que todo ser vivo é formado por uma célula. Daí você fala assim, mas e o vírus? Gente, o vírus, ele tá entre a vida e a não vida. Porque aí no ambiente ele não tem vida. Mas ele não consegue entrar dentro de uma célula, e se ele entra dentro da célula, ele consegue dominar a célula, se multiplicar, e daí ele mata a célula. É isso que acontece, gente. Fora da célula, o vírus não tem vida, mas ele consegue invadir uma célula, dominar a célula, obrigar a célula a trabalhar para ele e fazer com que a célula multiplique e crie um monte dele, fazer com que a célula reproduza ele, fazer a célula fazer um montão de cópias dele. E, inclusive, aqui no livro, ele traz a imagem que foi colorida, né, no computador, a gente viu que dá para fazer isso com o microscópio. Traz aqui de um vírus da influenza, de uma gripe que foi muito grave, né, matou mais de 1 milhão de pessoas entre 1968 e 69. Então, em um ano, matou 1 milhão de pessoas, que foi a influenza H3N2, que é a influenza A, e tem esse formatinho aqui, ó, foi colorida no laboratório. E esse aqui, meio enroladinho, é o ebola, que também é muito grave, que causa febre e hemorragia, ok? Esse aqui de baixo
É a representação do vírus da gripe aviária. Olha só, é uma cápsula de proteínas, tem essas proteínas aqui para fora, e lá dentro fica o material genético. É bem parecido com a imagem que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, do coronavírus, né? Fica lá dentro o material genético e uma cápsula de proteína com essas espículas, né? Que a gente chama essas partes aqui para fora. É O coronavírus é um vírus novo que surgiu em dezembro lá na China e tem sido um dos vírus mais graves que o ser humano teve contato até os dias de hoje. Nós não sabemos muitas coisas sobre esse vírus e os cientistas têm se dedicado muito para tentar combater esse vírus e descobrir como ele atua no nosso corpo. Os cientistas já descobriram que ele não atinge só as células do pulmão, ele atinge diversas outras células. Mas eles ainda não descobriram como fazer para que o ser humano se proteja desse vírus. Por enquanto, a maneira mais segura da gente se proteger, é ficar em casa, lavar muito bem as mãos com água e sabão, porque a gente sabe que o sabão destrói a camada de proteína e de lipídios, que é a gordura, que é essa camada que tem aqui, ó, que envolve o material genético. Se a gente destruir essa camada aqui, que tem gordura e proteína, o vírus não consegue entrar nas nossas células. Por isso, pessoal, eu sei, já faz 3 meses que nós estamos em casa, às vezes a gente cansa e às vezes a gente até esquece de lavar as mãos direitinho. Mas, por favor, continuem lavando as mãos e se precisar ir até o portão, fazer alguma coisa, usem as máscaras. É muito importante, porque o coronavírus entra dentro do nosso corpo, principalmente pela respiração, pela boca e pelos olhos. Evitem pôr a mão na boca, nos olhos e no nariz. Combinado? É assim que vocês vão se proteger desse vírus, enquanto os cientistas não conseguem descobrir uma outra forma, ok? Até mais, fiquem bem, fiquem em casa. Essa é a maneira que nós temos hoje de proteger a todos nós, para que quando for seguro, todos nós possamos estar juntos novamente lá na escola. Até a próxima aula. Tchau, tchau.